Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Espero que estejam a gostar do canal e que este esteja a ser útil para quem está a começar a programar no Arduino. No vídeo anterior falámos sobre as entradas analógicas do Arduino, quais as suas características e funcionalidades, através de uma montagem exemplo com uma resistência variável a funcionar como sensor de posição, que ligava e desligava LEDs individualmente, consoante a sua posição. Neste vídeo iremos mostrar um outro tipo de sensor resistivo, um sensor de temperatura, utilizando novamente as entradas analógicas do Arduino. Além disso, iremos mostrar-vos a utilização de um LCD de 16 por 2. Para explicar-vos como utilizar estes dois equipamentos, irei utilizar uma montagem em que o objetivo será utilizar uma resistência NTC como sensor de temperatura e representar essa temperatura num LCD. Esta representação será em graus Celsius e será a temperatura num determinado momento, ou temperatura instantânea, como queiram chamar. Na descrição do vídeo existem dois links, onde podem saber mais sobre estas e outras funções do Arduino Uno, como também podem ver todas as referências do código para tirar algumas dúvidas. Ora, vamos então à montagem na breadboard. Ligamos as alimentações positiva e negativa em ambas as linhas de distribuição. De seguida, colocamos o LCD. Este será o componente onde iremos ver escrita a temperatura no exato momento. Este LCD designa-se por 16 por 2, pois é constituído por 16 colunas e 2 linhas. De seguida, ligamos os pinos de alimentação VCC e Ground do LCD. E depois das alimentações da iluminação, mas desta vez utilizamos uma resistência de 220 ohms, para que o brilho não seja demasiado intenso, danificando assim os LEDs internos do LCD. Agora colocamos um potenciómetro de 10k ohms na montagem, ligando-o aos pinos positivo e negativo da breadboard, e o pino com a resistência variável ao pino V0 do LCD. Sabendo que este pino controla o contraste dos caracteres escritos no LCD, isto só é possível pois o potenciómetro varia a tensão de V0, aumentando ou diminuindo o contraste. Falta ainda ligarmos os pinos de recepção de dados do LCD, os pinos D4, D5, D6 e D7, aos pinos digitais do Arduino, que são os pinos 8, 9, 10 e 11, respectivamente. E depois ligamos os pinos de configuração da comunicação de dados entre o LCD e o Arduino, que são os pinos RW, o pino E e RS. Para que seja possível escrever no LCD, é necessário configurar a montagem, ligando o pino RW a ground e o pino E e RS ligados aos pinos 13 e 12 do Arduino, respectivamente. Caso queiram saber mais sobre este tipo de LCD e as suas características e configurações, vejam o link na descrição do vídeo. Por fim, colocamos o nosso sensor de temperatura na montagem e ligamos um dos seus terminais à alimentação positiva. Este sensor é um semicondutor do tipo NTC, com uma resistência de 10k ohms. NTC significa Negative Temperature Coefficient, que em termos práticos significa que a resistência diminui com o aumento da temperatura. Depois colocamos também uma resistência normal de 10k ohms e ligamos um dos seus terminais ao ground da montagem. O outro terminal ligamos ao sensor de temperatura, ficando estes em série. Agora ligamos o ponto intermédio destes dois componentes ao pino A0 do Arduino, onde será lida a variação de tensão criada pelo aumento ou diminuição da temperatura. Estando a montagem pronta, ligamos o cabo USB ao Arduino e de seguida abrimos o programa do Arduino para carregar o respectivo código. No código começamos por importar as bibliotecas Thermistor e Liquid Crystal. Estas bibliotecas facilitam a programação, pois contêm comandos e funções criados especificamente para determinados componentes. Neste caso, a biblioteca Thermistor permite-nos apenas com esta função definir os seguintes fatores: o pino do sensor, a resistência nominal a 25 graus centígrados, o coeficiente beta do sensor e os valores das resistências. Assim, colocamos na função, como o pino do sensor, a variável número inteiro pinSensor, que está igualado a A0. A seguir, colocamos os valores 10.000 e 3.950, que são as características definidas para o sensor de temperatura a 20 graus centígrados. No final, colocamos a média da soma das duas resistências, que neste caso é 10.000 ohms. A biblioteca Liquid Crystal permite-nos também apenas com esta função definir os pinos de comunicação e de dados entre o LCD e o Arduino. Assim, colocamos os pinos 12 e 13
que são os pinos, respectivamente, RS e E do LCD. E de seguida colocamos os pinos dos dados, que são os pinos 11, 10, 9 e 8. Agora, na função Setup, iniciamos a comunicação com o LCD, através deste comando. Por fim, na função Loop, igualamos a variável números decimais, valor temperatura, ao valor lido na entrada A0, através deste comando. De seguida, dividimos o valor da variável valor temperatura por 10, pois o valor não aparecerá com vírgula. Com o valor da temperatura trabalhado e definido, vamos então escrevê-lo no LCD. Para isso, temos de escolher em que coluna e linha iremos iniciar o texto. Assim, colocamos este código, em que o primeiro número será o da coluna e o segundo o da linha. Neste caso, iniciará o texto na primeira coluna e na primeira linha. Agora, com o local definido, escrevemos o texto de temperatura, através da função lcdprint. Depois voltamos a escolher novamente a coluna e a linha. Neste caso será a primeira coluna e a segunda linha. De seguida colocamos o valor da variável valor temperatura. No final do código colocamos um delay de 1000 milissegundos, para que a função loop se repita de 1 em 1 segundo, verificando o valor da temperatura instantaneamente nesse tempo. Agora, com o código terminado, verificamos os erros e de seguida carregamos o código no Arduino. Enquanto carrega o código, subscreva o canal se ainda não o fizeram e ative as notificações para saber quando são partilhados novos vídeos. Procure-nos no Facebook e no Twitter. Partilhe os vídeos para fazer crescer o canal e já agora comentem o vídeo e dê ideias para novos tutoriais. Ok, o carregamento do código terminou. Como podem ver, já temos iluminação no LCD e terá de aparecer escrito um texto com o valor de temperatura. Antes de verificar se o sensor de temperatura está a funcionar corretamente, vamos primeiro testar e ajustar o contraste do LCD. Este ajuste é feito através do potenciómetro na montagem. Caso não apareçam letras no LCD, poderá ser necessário este ajuste, rodando o potenciómetro. Com o contraste ajustado, verificamos o que está escrito no LCD. Neste caso, apareceu um valor de temperatura de 24,7 graus centígrados. Agora, vamos arrefecer o sensor e verificar se o valor inscrito no LCD altera. E como podem verificar, está a baixar. Vamos agora aumentar a temperatura no sensor. E no LCD o valor irá alterar novamente, mas neste caso aumentando o valor. Se deixarmos de aquecer, o valor voltará a baixar, estabilizando o valor na temperatura ambiente. Esta é uma montagem para monitorização de temperaturas em tempo real. Apesar de ser muito simples, acaba por ser das mais importantes em sistemas de proteção contra excesso de aquecimento. Espero que tenham gostado do vídeo e se sim, façam like. Procurem-nos no Facebook ou no Twitter e ajudem a divulgar o canal. Não percam o vídeo da próxima semana, onde iremos falar sobre o sensor de fluxo e o seu funcionamento. Como também iremos mostrar-vos uma montagem onde configuraremos um alarme de aviso, quando o sensor baixe ou aumente de um determinado valor. Um abraço aqui do Taz para todos vocês e até ao próximo vídeo. Tchau!